Amigos, meu nome é Vinícius Talon e o que a advocacia criminal deseja? O que nós, advogados criminalistas, queremos no processo penal brasileiro? Essa pergunta deve ser feita diariamente diante de sua importância para o processo penal, para o devido processo legal. É necessário que a advocacia criminal se una, deixe de ser tão desunida e passe a propor uma ideia uníssona quanto ao que desejamos para o processo penal brasileiro, sobretudo porque enfrentamos um momento cada vez mais punitivista, cada vez mais sombrio, cada vez mais sendo descumprida a legislação, o Estatuto da Advocacia e tudo que regulamenta esse mínimo existencial do processo penal brasileiro, esse núcleo de direitos fundamentais do processo penal brasileiro. A defesa não deseja nada de absurdo, não deseja nenhuma inovação. Nós, advogados criminalistas, devemos saber que queremos apenas o cumprimento da legislação e nada mais, não precisa de mudanças legislativas, queremos apenas o cumprimento do Código de Processo Penal, do Estatuto da Advocacia e principalmente da Constituição Federal. É só isso, é cumprir a legislação e o resto se acerta, porque não há necessidade de grandes mudanças, de mudanças significativas. Basta cumprir o que está aí e o processo penal voltará ao normal. Na legislação da execução penal, por exemplo, na lei de execução penal, temos o Estado muito fraco no fornecimento de direitos que ele mesmo, Estado, prevê. Ele mesmo instituiu uma lei de execução penal e depois descumpre essa mesma lei de execução penal. O Estado legislador criou uma legislação com vários direitos e o Estado executivo, o Estado juiz, o Estado Ministério Público descumprem diariamente essa legislação instituída pelo Estado, pelo Brasil. É um grande absurdo que tenhamos uma lei de execução penal tendo que prever que o preso tem direito à saúde. Isso é uma questão humanitária, isso é o mínimo. E é mais absurdo ainda que essa lei que prevê o óbvio é descumprida diariamente. É descumprida quanto a direitos, quanto a todas essas possibilidades que o preso tem, possibilidade de trabalhar, possibilidade de estudar, de ter acesso à saúde, tudo isso é descumprido. Mas quando se trata da disciplina, quando se trata da punição por falta grave, isso daí é sempre muito bem cumprido, cumprem de uma forma automática. Rapidamente instauram o PAD, apuram aquela falta grave, fazem a regressão de regime, alteram a database, fazem a perda dos dias remidos e tudo mais. Vejam que o cumprimento da lei de execução penal é sempre abaixo do previsto. Isso gera grande prejuízo para o apenado e nunca para o Estado, que foi quem instituiu a lei de execução penal. A defesa quer esse cumprimento da lei de execução penal. Além disso, a defesa quer ser ouvida. Isso é muito importante. A advocacia criminal quer ter vez e voz, quer ser ouvida, quer ter a chance de se manifestar e merecer o respeito e ter o respeito quanto às suas palavras, tanto quanto o Ministério Público tem. Como o Ministério Público tem nas audiências, no júri, nos tribunais, é isso que a advocacia criminal quer. É preocupante, por exemplo, ver juízes redigindo sentença condenatória enquanto a defesa ainda está nas alegações finais orais. Isso é um grande absurdo. Então, para que existem as alegações finais orais se o juiz já está fazendo uma sentença condenatória com base na instrução, com base no pedido do Ministério Público e sem considerar aquilo que a defesa está falando? Quem nunca viu um juiz sair da sala de audiência durante as alegações finais orais da defesa e retornar já para sentenciar sem saber o que a defesa falou? Quem nunca viu um juiz, durante a audiência, não ter paciência para ouvir a defesa, para ouvir o acusado ou para ouvir as testemunhas, principalmente quando a defesa está fazendo as perguntas? Isso é um grande absurdo. Juízes que apressam o advogado perguntando: mais alguma pergunta, doutor? Tem mais alguma pergunta? Com um breve intervalo de 2 segundos, a defesa já ouve esse tipo de indagação de vários juízes, enquanto o Ministério Público chega para fazer as perguntas, começa a folhear o processo com muita paciência e ninguém apressa, ninguém pergunta se ele tem mais alguma pergunta, ninguém fala que isso pode atrasar a pauta.
é natural, é normal e é uma relação promíscua. Uma relação promíscua entre Ministério Público e Judiciário, talvez porque convivem muito tempo durante as audiências, e isso vai se tornando um grande sinal de respeito, deixar o Ministério Público perguntar tudo o que quiser. Mas o advogado criminalista, aquele estranho na audiência, é visto com preconceito e deve ser cortado imediatamente pelo juiz. Isso é um grande absurdo. Isso não pode ser tolerado. O advogado criminalista tem que ter a oportunidade de perguntar, de pensar sobre qual é a próxima pergunta, de conversar com o réu de forma pessoal e reservada, sem ninguém acompanhando, sem agentes penitenciários, mesmo que se trate de réu preso. Ora, se esse é o fundamento, a prisão é um fundamento para ele não conversar reservadamente com o seu advogado, então aqueles apenados que estão cumprindo pena nunca poderão conversar com o advogado. E aí, alguns agentes penitenciários vão dizer que não podem sair de perto do réu preso durante essa conversa reservada com o advogado, porque é para respeitar a integridade física do próprio advogado. Se é assim, eu cuido da minha integridade física, eu me garanto, ou se acontecer alguma coisa, eu assumo esse risco, porque eu estou fazendo uso de uma prerrogativa da advocacia. A advocacia tem essa prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia e da OAB, e ela deve ser respeitada. É necessário, além de tudo, que os pedidos da defesa sejam verdadeiramente lidos pelos juízes e não apenas por assessores e por estagiários, às vezes estagiários que estão no início da faculdade, que não entendem a complexidade ainda, não entendem essa complexidade dos pedidos defensivos, de uma nulidade ou pedido quanto a alguma questão de mérito mais profunda ou da dosimetria da pena. E não podemos exigir isso de estagiários, porque juízes são pagos e deveriam dar sentença de acordo com a leitura feita por eles de todas as peças do processo. Será que acontece isso? Será que os juízes realmente conseguem ler tudo que a defesa fala, levar aquilo em consideração, ler o processo e então sentenciar? Cada vez mais há essas reclamações de que o juiz não leu, eu tenho que usar embargos de declaração, isso daqui provavelmente foi o assessor, o juiz não quer nem despachar comigo. Isso daí vai afetando cada vez mais o nosso processo penal. É necessário que a advocacia criminal deseje cada vez mais o respeito às suas prerrogativas, que não são direitos, que não dão nenhuma vantagem processual. Quando a advocacia se vale das suas prerrogativas, não é para que aquilo que ela disser passe a ser considerado como verdadeiro. Não é nada disso. As prerrogativas da advocacia, sobretudo criminal, são apenas instrumentos para conseguir trabalhar. Não dão vantagem nenhuma, não são benefício de nada. Sinceramente, eu até disse em uma palestra recente que é um grande absurdo termos uma legislação falando sobre as prerrogativas da advocacia. É ridículo até, quando paramos para pensar que tem que ter uma legislação dizendo que nós podemos acessar os autos, inclusive conclusos, para fazer uma defesa. Ou que podemos falar em pé ou sentados. Ou que podemos falar com o juiz e não precisamos marcar hora ou qualquer outra condição, como explicar ao assessor qual é o motivo da conversa, ou tentar resolver com o assessor. Olha que absurdo é isso. Tem que ter uma legislação para isso. Na minha visão, o ideal seria que nem tivéssemos a previsão legal das prerrogativas. Só que elas previstas já são descumpridas, quem dirá se não tivermos a previsão legal. Mas que é ridículo imagine a seguinte situação, imagine chegar para o médico e dizer: olha, a partir de agora você não pode trabalhar mais. Você precisa de uma legislação que diga que você pode olhar o paciente, que você pode tocar no paciente e que você pode fazer isso sentado ou em pé. Você precisa de uma legislação dizendo que você pode, para fazer uma cirurgia, encostar no paciente. Vejam o grande absurdo disso, mas nós, advogados criminalistas, nós, advogados em geral, temos essa previsão para fazer uma defesa no inquérito policial, para orientar o interrogatório,
para a audiência, para o processo, temos a previsão de que podemos acessar o inquérito, de que podemos acessar o processo. Vejam, podemos acessar aquilo para saber o que podemos fazer. Olha, é um grande absurdo, é um absurdo ter esse tipo de previsão, ser necessário ter esse tipo de previsão. O ideal seria que não fosse necessário, que o advogado criminalista, para poder trabalhar, pudesse usar todos os meios para fazer esse trabalho. E o meio óbvio é poder ler qual é a acusação, qual é a investigação. Mas diante de tanto descumprimento das prerrogativas, acabou sendo necessário a previsão legal e cada vez mais uma atuação mais consistente, uma atuação mais intensa das comissões de prerrogativas pelo Brasil. Isso é muito importante, a OAB tem que ter essa cobrança. É isso que a advocacia criminal quer. Não apenas a previsão legal dessas hipóteses de prerrogativas, que, na minha visão, são necessárias, mas no mundo ideal seria uma questão de bom senso e elas nem estariam previstas em lei. Mas por serem necessárias, é necessário que a OAB faça uso de todos os instrumentos cabíveis, desagravo, que faça intervenções, representações e corregedorias para que as prerrogativas sejam cumpridas. Em qualquer ambiente, não é exclusividade de um lugar ou do outro, em qualquer ambiente, sabendo que, obviamente, há autoridades que respeitam as prerrogativas independentemente de qualquer tipo de cobrança. Mas, nos casos em que não há respeito, nós, da advocacia criminal, queremos que a OAB seja atuante, como vem sendo até agora, como esperamos que continue fazendo. A defesa não quer de modo nenhum a impunidade, queremos apenas que o processo penal seja respeitado, que a Constituição seja respeitada, que a legislação processual penal seja respeitada e que o Estatuto da Advocacia seja respeitado para que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar. Só isso. Não é uma previsão que vai dar grande vantagem processual. Não, o Estatuto da Advocacia é apenas para conseguir trabalhar. É urgente esse diálogo sobre a defesa, sobre a advocacia criminal, inclusive para conscientizar as autoridades que de forma indevida continuam se apropriando do processo penal, como se fossem donas do processo penal, como se o inquérito, se o processo, os recursos, tudo fosse deles. E não é. O processo penal não é o objeto do qual eles podem se apropriar. Eles não podem ser donos de um processo que tem uma finalidade democrática, uma finalidade de respeito aos direitos fundamentais. O processo existe para isso, para legitimar a punição, se for o caso, para legitimar uma pena, se for o caso. E para legitimar, precisamos do respeito ao devido processo legal. E para isso, não há devido processo legal sem uma defesa forte e respeitada. Respeitada quanto ao que diz, quanto a ter vez, quanto a ter voz, quanto às suas prerrogativas, quanto a tudo isso. Portanto, é necessário falarmos mais sobre a advocacia criminal e sobre o que nós, advogados criminalistas, passamos diariamente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.